Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live para falar de marcenaria. E hoje o assunto é um pouquinho técnico, mas é uma técnica com um ar assim de solução. Na verdade, são soluções para a gente entender, chegar mais rápido nos efeitos que a gente necessita. Então, nós vamos entender quais são os elementos técnicos, quais são os elementos que eu utilizo na minha marcenaria, qual é o elemento que, quando eu coloco ele no desenho, eu alcanço determinado efeito estético, né, que eu tô querendo. Porque, sim, isso é feito de caso pensado, a gente utiliza, sim, a técnica para poder resolver essa questão. Então, existem elementos que traduzem no desenho, que quando a gente usa a combinação ou sozinhos, eles transformam, dão uma cara, uma identidade, um estilo, eles conseguem fazer todo o resultado, né, da marcenaria, do projeto de marcenaria, na verdade, né? Então, isso é alcançado através do que você desenha. Então, por isso, o peso do desenho é tão importante, porque aquilo que eu determino de elemento construtivo, de elemento estrutural, aquilo que eu defino de acabamento é a cara que eu vou dar para a minha marcenaria. Então, não podemos negligenciar, e é para isso que a gente detalha o projeto. O detalhamento de projeto, ele serve exatamente para isso, para que a gente alcance um objetivo. Então, eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetar e desenhar marcenaria. E hoje a gente vai falar sobre soluções que a gente vai alcançar com a técnica. Então, soluções com técnica para marcenaria. E aí a gente vai entender quais são os elementos que a gente pode utilizar. O elemento mais importante que a gente pode, né, utilizar, o montante, ele nada mais é do que aquela estrutura que sustenta a qualquer marcenaria. Então, o montante, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal. Pode ser a base da sua marcenaria ou o topo dela. Isso tudo é montante, mas não só os externos, né? Tem os internos, os externos, tem uma variedade gigantesca de montante. Então, montante é isso. E ele é uma estrutura, é um elemento estrutural que está presente em todo projeto que você for fazer. E ele tem várias formas de se apresentar. E cada forma dele se apresentar, cada tipo dele, ele imprime ou ele identifica, né, um efeito estético diferente. É fato, tá? E aí você vai me perguntar, mas como é que você sabe disso, Gabriela? Bom, eu desenho marcenaria há 25 anos. Então, eu já passei por muitas coisas que vocês estão passando, que é a dúvida de saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Qual é o melhor resultado ou qual é a melhor solução para alcançar efeito A, B ou C, né? Então, eu fui através de teste, através de pesquisa que eu falo não é pesquisa científica não, tá, gente? É uma pesquisa de campo mesmo. Ir na fábrica, ir na montagem, ir na obra. Eu fui vendo isso acontecer e fui catalogando para entender o que é que mais resolvia, quais eram os acertos que eu estava fazendo. Porque ao longo de 25 anos eu acertei pra caramba, mas eu também errei. E errei muito, porque eu não sabia exatamente, né? Eu não tinha certeza qual era o efeito que cada montante ele conferia para o meu desenho. Na verdade, eu usava de acordo com o que eu queria, né? Era intuitivo. Eu pensei, hoje eu acordei com vontade de usar o montante tipo A, é ele que vai ser. Eu não importava, na verdade, eu não me preocupava com o efeito que ele ia dar. Quando eu comecei a perceber os erros que eu estava cometendo, eu comecei a mapear o que eu fazia. Porque até então eu desenhava como a maioria das pessoas desenha. Vou dividir em quantidade de portas, em quantidade de gavetas, vou escolher a cor. Eu sei que isso daqui tem que ter um montante aqui, outra ali, vou fazer um montante diferente. Mas eu não me preocupava, de fato,
com o conjunto que eu estava produzindo, com o resultado. Eu achava que só a divisão de portas e gavetas e a escolha, né, do acabamento do material gerava o resultado que eu queria, que podia ser resultado de uma cozinha elegante, o resultado de um quarto aconchegante, o resultado de um banheiro super discreto ou um banheiro mais elaborado. Isso eram os resultados que eu queria alcançar, só que eu não tinha raciocínio, né, para fazer a técnica alcançar isso. Então, eu ia muito no modo intuitivo e por isso eu errei bastante. Depois que eu passei a entender que cada item, cada montante, cada estrutura, cada tipo, né, de detalhe que eu criava, ele impactava diretamente no resultado, eu comecei a fazer uma marcenaria mais bem elaborada. Então, meus projetos, eu passei a ter mais consciência e cuidado com ele. E é o que eu passo para vocês aqui. Essa consciência e esse, vamos dizer assim, esse caminho das pedras para que vocês entendam que tem que produzir marcenaria com atenção nessas situações. Não é simplesmente achar que vai fazer um 3D lindo e maravilhoso e não se preocupar se o montante vai ter onde ser fixado, se o montante que você colocou cabe de você colocar a porta com pivotante que você quer abrir, se ele cabe de você abrir uma porta com uma dobradiça invisível, porque tudo isso é necessário da gente compreender para poder projetar de acordo, para projetar certo. Porque enquanto a gente faz tudo no intuitivo, sem prestar atenção nesses detalhes, a gente faz uma marcenaria que é linda, mas é uma casca, até para que a gente tenha uma produção de qualidade, para que a gente tenha uma marca, para que a gente fortaleça a nossa marca, o nosso nome, o nosso traço, a nossa forma de produzir, a gente precisa produzir com qualidade. E produzir com qualidade é ter conhecimento, saber o que você está fazendo. Então, as estruturas, os elementos estruturais que eu achava que elas eram só para manter a marcenaria de pé, na verdade, elas são um grande aliado para que a gente consiga chegar no resultado final. E como é que eu faço isso hoje? Em cada ambiente, ele é diferente. Ele pode ser diferente. Eu não preciso fazer tudo igual, tá, gente? A verdade, eu não gosto de fazer tudo igual. Se vocês olharem meu portfólio, que é o meu Instagram, se vocês olharem meu portfólio, que é o meu Instagram, vocês vão ver que eu não faço nada idêntico. É cada projeto único. Por quê? Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu acredito que o meu cliente merece ter algo personalizado. E terceiro, porque é muito prazeroso você conseguir se desafiar e entregar para essas pessoas algo que seja único. E você perceber que isso vem porque você domina uma técnica de projetar e de criar. Então, como eu sei a forma, né, de utilização, tanto dos materiais, quanto dos acessórios, dos elementos técnicos, né, que são estruturais, construtivos, e sei também, né, a questão da estética, eu consigo sempre produzir projetos novos e personalizados. E isso, para mim, é um prazer, gente. Eu sinceramente, amo. Eu fico injuriada, fico até triste quando o cliente chega e fala assim, eu quero um igual a esse. Aquilo, para mim, chega a ser um balde de água fria. E eu tento ali dar uma ajeitada, uma remodelada, uma repaginada naquilo dali. Até porque é uma questão de ética, né? Eu não posso sair copiando o projeto dos meus colegas, porque é direito intelectual deles, né? Propriedade intelectual deles. A gente não pode fazer isso. Como eu não quero que copiem o meu. Eu vou ficar lisonjeada, feliz da vida, se inspirarem nos meus projetos. Como eu me inspiro em vários projetos. Mas inspiração não é cópia. São coisas bem distintas, tá? Só que para que eu me inspire em alguém, eu tenho que saber reproduzir aquilo dali. Eu tenho que ser capaz de representar. Então, quando eu entendo quais são os elementos e como é que eu represento, como é que é o efeito, é um conjunto, né? Vocês viram que eu passei por vários
pontos dentro da construção de um projeto de marcenaria que não só o elemento construtivo, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. A gente estuda separadamente, né? Como eu vou falar agora, a gente vai falar agora desses elementos construtivos, os montantes, mas eles são interligados. Ele sozinho não faz uma marcenaria. Assim como um acabamento lindo, como uma laca, sozinha não faz uma marcenaria. Então, isso tudo é uma combinação, ele é uma construção, né? E essa construção é o que a gente vai passar, eu gosto de passar, de compartilhar, que é o meu raciocínio. Porque sem o entendimento dessas estruturas, fica muito difícil a gente fazer essas construções lindas que a gente olha e que a gente tanto quer produzir. E também porque existe um meio que agiliza o processo, que é esse de você conhecer a técnica. Então, vamos lá. Eu, quando vou desenhar, vamos supor, eu vou desenhar um banheiro. Geralmente, os banheiros, eles são ambientes pequenos, tá? Média, né? Um banheiro pequeno, médio, mediano. Então, a gente não tem condição, nem possibilidade de fazer marcenarias muito grandes, né? Então, elas são sempre compactas, elas são para ocupar menos espaço e tem que acomodar muita coisa, né? Tudo tem que estar acomodado ali, de item de higiene pessoal, de material de uso, né? Como material de limpeza, não que vai lavar o banheiro, mas assim, um papel higiênico, um desinfetante, um cheirinho, um sabonete, uma pasta de dente, essas coisas que tem que ter em banheiro, mas que ocupa espaço, né? Compacto. Então, um banheiro, por ser compacto, a marcenaria, ela não pode carregar no tamanho dos montantes. Eu não posso fazer um montante. Vamos supor que a gente tem 1 metro de bancada. Se eu tirar 5 centímetros de montante de cada lado, eu perdi 10 centímetros de marcenaria. 10 centímetros de marcenaria pode não parecer nada, mas na hora que você vai acomodar todos os itens e talvez querer colocar uma gaveta, vai te fazer falta. Principalmente se aquele banheiro for utilizado por 2 pessoas, entendeu? Então, a gente pensa nesse sentido. E sem contar que numa bancada de 1 metro, se você coloca montantes laterais, né, de 5 centímetros em cima ou embaixo, isso fica muito pesado. E quando ele fica pesado, ele fica parecendo um caixote, sabe? Um bloco, tipo um bloco de concreto que você entuchou debaixo da bancada, no meio do banheiro, e aquilo fica carregado, e aí se você quer dar um efeito de elegância, você não vai conseguir. Se você vai querer que o seu banheiro seja aquele banheiro bem clean, bem slim, não vai conseguir. E não é porque você escolheu a cor errada, ele pode ser branco, fende, off-white, creme, nude, a cor que for, né? Ele vai ter aparência de pesado, porque não é a cor que está causando isso, é o montante. Então, a escolha de um montante para o banheiro, se o banheiro é compacto, eu nunca escolho um montante muito largo e principalmente não faço tamponamento, que é colocar a porta com um montante alinhado. Por quê? Porque isso vai carregar mais ainda o desenho. Então, nesse momento de banheiro, para ele ficar mais, para a marcenaria ficar mais leve embaixo de bancada, use o montante recuado, que é aquele que a porta sobressai, né? O montante fica levemente para trás. Esse é o montante mais adequado. Então, se você já sabe que esse é o montante mais adequado, não fica testando com outros, porque não vai funcionar. Vai direto nesse e cria, já imagina uma estética, né? Já faz uma criação, desenvolve uma marcenaria com esse montante. Vai te poupar tempo. E o tempo vai te fazer desenhar mais e melhor, mais rápido também, né? Então, o montante adequado, recuado ou o oculto. Porque o oculto é aquele que esconde o montante, né? A frente da gaveta, a frente da porta, ela esconde o montante. E quando eu escondo o montante, eu faço parecer, quanto menos linha de divisão eu tenho numa marcenaria, mais limpa, mais clean, mais elegante, mais leve ela fica. Então, esse é o raciocínio para você alcançar esse tipo de efeito. E se é isso que você quer no teu banheiro, já acerta nesses dois, não fica testando em outro lugar que você só vai perder tempo. E tempo é dinheiro na nossa vida, né?
Quanto mais tempo você gastar se debruçada em cima do projeto, refazendo um projeto, você deixa de pegar outro projeto. E você atrasa a entrega do teu projeto e é uma bola de neve. Então, conhecer isso vai te facilitar nesse sentido. Então, para banheiro, eu sempre recomendo um montante recuado e, quando possível, o oculto. E você vai me perguntar assim, Gabriela, mas eu só posso usar isso? Eu falei assim, claro que você você não é obrigada a usar só isso. Só que eu tô te dizendo que isso vai facilitar a tua vida quando você tem um banheiro que é compacto. Porque você vai carregar, vai ficar pesado, vai ficar parecendo, você vai visualmente tumultuar aquele banheiro que já é compacto e ele vai ficar pesado e não vai agradar. Nem a você, nem a pessoa que é a dona da casa. Então já poupa tempo. Agora, você tem um banheiro que é maior, mais largo, que tem uma pegada diferente, pode ser um comercial, aí tudo bem. Aí é outro efeito que você quer imprimir. Aí você pode fazer uso do tamponamento, você pode fazer do montante mais largo, você pode combinar oculto, você pode combinar recuado com tamponamento, e aí é a sua criatividade. Mas, em regra geral, use oculto e Carlos, tamponamento é um tipo de montante, tá? O tamponamento é aquele montante que ele fica alinhado com a porta. O montante, quando eu falo que é montante, ele é a estrutura mesmo, ele é a estrutura do móvel. É aquilo que segura ele, são as laterais verticais, a base, aquilo que divide uma porta da outra, que divide, faz as divisões, né, as compartimentações dos espaços, que vai ter onde tem uma porta basculante, onde tem gaveta, isso tudo é montante. O montante, o tamponamento, é um tipo que ele é mais largo e que ele nivela com a porta fica nivelada com ela. Então, esse é um tipo. E esse tamponamento é que, para ele ficar mais bonito, na verdade, ele fica largo, né? Ele, quanto mais largo, mais bonito, mais imponente. Mas para ambientes pequenos, ele carrega, ele pesa. E aí, o efeito é totalmente o oposto daquele que a gente quer. Vamos continuar falando de área úmida, né? Cozinha. Na cozinha, eu já tenho mais liberdade, porque as bancadas são maiores, mas embaixo da bancada eu geralmente uso o recuado. Por quê? Porque a gente tem muita informação na cozinha. Cozinha, eu tenho muita gaveta, muita porta, muito basculante. E quanto mais eu faço montantes largos, quanto mais eu faço tamponamentos e quanto mais eu faço tudo alinhado, mais pesado fica. Então, quando a gente fala, aqui entra um pouco da estética para a gente explicar o porquê de usar essa técnica do montante mais recuado. Quando você olha esteticamente uma coisa chapada, toda lisona, né? Bem no mesmo, tudo no mesmo alinhamento, no mesmo nível, você tem a sensação de que ela é muito grande. Ela pode até nem ser, tá? Mas ela tem a sensação de ser grande, de ser abrutalhada, de ser volumosa. E aí, essa sensação a gente tem quando a gente tem os montantes de tamponamento. Quando você faz o montante recuado, você cria níveis de marcenaria. Então, você tem a porta e você percebe que onde tem o montante, ele é recuado. Então, entende que você tem um para frente, um para trás, um para frente, um para trás? A estética nos comprova, né, por questão de proporção, que quando você tem cheios e vazios, desníveis na nivelamento, né, posição das faces, você cria um movimento que visualmente ele agrada mais. Nosso olho, ele fica mais aconchegado, ele fica mais relaxado quando eu olho superfícies que têm algumas diferenças de nível. Principalmente quando tem diferença de nível, cheios e vazios e altos e baixos. Quando é tudo muito linear, quando é tudo muito chapado, esteticamente ela não agrada. Então, eu acabo utilizando os montantes recuados, porque eu não vou ficar criando um monte de nicho aberto para botar detalhe, adorno no armário embaixo da bancada de uma cozinha. Ali tem que ser funcional. Mas eu posso utilizar do recuado do montante
com a porta. Por quê? Eu já tenho esse efeito de várias superfícies, níveis em superfícies, e eu crio esteticamente um volume estético bem agradável. E ele fica mais leve. Então, eu recomendo, geralmente eu utilizo, né, os montantes recuados. Só utilizo isso? Não, de forma alguma. Em alguns momentos eu uso o montante da base, né, a base de toda a marcenaria, um montante mais largo, e aí sim, esse eu posso botar um tamponamento, mas um tamponamento só na vertical, lá embaixo. Por que que isso às vezes resolve e não pesa? Porque isso parece uma base de sustentação. Na verdade, cria um efeito super elegante de você ter algo que sustente toda uma marcenaria que parece estar flutuando, que parece estar solta, que parece estar encaixada, abraçada por um montante. Então, quando eu já sei que eu não vou ter outro lugar, né, na marcenaria, na cozinha, para criar elementos e cheios vazios, muitos montantes largos, né, para fazer uma brincadeira de mistura de materiais, para dar uma profundidade, etc e tal, eu uso a base. Se eu posso escolher um único elemento, eu uso um único elemento de base, faço ele bem mais robusto para abraçar mesmo essa marcenaria e resolve super bem. E eu resolvo usando um item que já faz parte da marcenaria, independente de quem vai desenhar. Se eu tivesse que desenhar ou não, esse item já existiria. Então, eu não elevo o custo da marcenaria, que é outra questão que, quando a gente conhece esses efeitos, né, estéticos com os elementos técnicos, eu consigo fazer uma marcenaria muito mais elaborada, muito mais rica visualmente, sem elevar o custo dela. E as pessoas têm a impressão errada de que projetar marcenaria faz ela ficar mais cara, quando não é a verdade. Na verdade, é totalmente o oposto. Desenhar marcenaria é que faz ela ser mais em conta. Marcenaria é um item de valor agregado, com projeto ou sem projeto. Só que você consegue encarecer ela sem projeto, porque você faz aleatoriamente, vai fazer errado, e você consegue deixar ela no orçamento básico ou até baratear, fazendo um projeto, contratando um projeto de marcenaria. Porque a gente tem como otimizar espaço, como otimizar tudo que a gente está utilizando ali dentro. E ela vai ficar personalizada e vai ficar bonita. Então, por isso eu amo marcenaria, por essa possibilidade. Eu consigo atender até nisso, né, quando eu estou fazendo projeto. Então, você vê que eu dei mais uma solução de como utilizar um montante e qual o efeito que você consegue ter. E aí você pode pensar, esse mesmo tipo de efeito que abraça é um dos efeitos que eu mais utilizo nos meus projetos. Por quê? Porque é um efeito simples, é um detalhe simples, todo marceneiro tem condição de entender como ele é executado, não é nada que... Existem alguns elementos que a gente cria e que realmente tem que ter uma mão de obra muito especializada. E às vezes o cliente não tem não tem grana para contratar o melhor marceneiro da cidade dele. Então, você vai projetar um armário que quem vai executar é alguém que tem um conhecimento mediano. E esse tipo de acabamento, né, o tamponamento, ele é muito comum. Porque todo marceneiro acha que colocou tamponamento, o armário fica bonito. Na cabeça deles, para o armário ficar bonito, para o projeto de marcenaria ficar bonito, tem que ser tudo tamponamento. Quando, na verdade, não é. Quando você coloca tamponamento em tudo, na verdade, você estraga o projeto. Você tem que saber como colocar e onde colocar. Então, eu utilizo muito em projetos que eu sei que a marcenaria não vai ser a melhor de todas, que não vai ser a contratada, eu utilizo esse tamponamento porque eu tenho certeza de que todo marceneiro sabe executar. E aí eu consigo fazer um detalhe com esse tamponamento, que é um elemento super simples, fazer dessa marcenaria mais enriquecida. Então, eu faço um L de tamponamento que abraça uma marcenaria. Eu faço um tamponamento mais largo no topo, com uma cor diferenciada. E aí parece que a marcenaria embaixo do armário suspenso está pendurado. Porque aí quando você cria a diferença de cor, você divide, né, a marcenaria. Então, se o meu tamponamento no topo é preto e o restante é madeirado,
parecem que são duas marcenarias. E se esse daqui é um tamponamento bem largo e o de baixo está levemente recuado, parece que o de cima é uma alça que segura o que está embaixo. E isso, visualmente, eu estou explicando, mas a gente percebe sem entender que foi isso que você está entendendo. Você olha, acha que está bonito, acha que está bacana, não sabe explicar. Eu estou te explicando. É isso que você está vendo. Quando você estiver olhando para uma marcenaria que for assim, que tenha duas cores, com certeza, se uma for a mais escura no topo, for mais brutalhada, e a outra estiver mais recuada, o que vai te chamar a atenção ali é que você vai achar que aquilo ali está sendo flutuando, que está abraçado. E esse efeito estético não se consegue tamponando tudo. Não se consegue se você não tiver um projeto de marcenaria para chegar nesse resultado. E, obviamente, que isso daí é feito de prática, né? De estudo, de técnica, de desenho, de testar e errar. Então, isso daí é a forma, são várias formas técnicas de você utilizar o mesmo. Eu estou falando de um elemento, tá, gente? Eu falei, é um elemento só que a gente está tratando hoje, que é o montante. Só que ele tem o tamponamento, que pode ser usado no topo, em L, na base, na lateral. Ele tem o recuado, que pode ser usado em qualquer lugar. Tem o oculto, que pode ser utilizado em qualquer lugar. E eu estou usando, falei de um elemento e que me oferece essa infinidade de recursos. E óbvio que isso poupa um tempo incrível dentro do nosso escritório, que é imprescindível para a gente no dia de hoje. Hoje é tudo tão corrido que qualquer economia de tempo é essencial. Eu aqui no escritório, qualquer tempo é essencial, nem que seja para eu ficar à toa tomando um cafezinho e descansando a mente. É essencial esse tempo para que, né, a gente possa respirar e ter novas ideias. A gente que trabalha com criativo, a gente precisa ter a mente descomprimida. Uma mente estressada, lotada de coisas, ela não é produtiva. Ela vai no automático e o automático é repetitivo, é produção em série, tá? E a gente, para fazer personalizado, tem que ter uma mente um pouco descomprimida. E ter conhecimento de todos esses elementos e como utilizar, e eu já saber exatamente o que cada um causa no meu desenho, me ajudou muito para eu ter uma mente mais descomprimida, para eu ter mais liberdade para fazer a criação de projeto. Porque eu não gasto mais tempo tentando adivinhar o que é que dá resultado. Eu já sei. Eu gasto tempo agora só com qual é a estética que eu quero oferecer. Essa é a minha preocupação. Porque eu tenho a técnica para poder fazer isso acontecer. Então, para mim, isso é maravilhoso. Então, a gente na cozinha, você tem N possibilidades de criar. E na cozinha a gente mistura, eu particularmente misturo mais de um tipo de montante, dependendo do que eu quero. Eu vou passar para o quarto. O quarto geral, tá? Quartos em geral, qualquer quarto. Você pode utilizar qualquer montante. Mas o raciocínio lógico é o mesmo. Em quartos que você tem espaço e que o tamanho da marcenaria não é problema para acomodar roupa, sapato, acessórios, tudo que você quer, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu posso usar o montante do jeito que eu quiser. Eu posso criar tamponamento, eu posso fazer um montante largo, eu posso fazer um painel fixo, né? Tipo assim, cego, para criar um detalhe. Eu posso fazer um painel enripado para fazer uma frente linda. Posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho espaço. Nada disso vai comprometer o espaço interno do armário. O difícil é quando a gente tem pouco espaço interno e precisa dar essa solução externa maravilhosa. E eu não tenho a porta, a parte cega, eu não tenho onde colocar isso tudo. Eu tenho que trabalhar com os montantes no mínimo possível para poder conseguir ter bastante espaço interno. Então, isso dificulta. E aí, dificulta, mas não impede, tá? E aí eu vou somar a questão da solução de quartos, né? A questão da gente setorizar e conhecer as medidas daquilo que você vai guardar dentro do seu armário. Por quê? Quando eu sei as medidas que eu vou guardar dentro do meu armário, das coisas que eu vou guardar, tipo,
qual é a medida que um cabide de paletó precisa, qual é o tamanho de uma saia, de uma bermuda, de uma blusa de malha, de uma camisa de manga comprida, do tamanho de uma bota, de um sapato de salto alto, de uma flat, de havaiana, qual é o tamanho do óculos, do relógio, da bolsa, da bota cano longo. Quando eu sei isso tudo, eu não desperdiço medidas, botando medidas a mais para que, se não der o que eu estou pensando, vai caber de qualquer jeito. Eu faço ajustado para poder caber. E quando eu faço ajustado, é onde eu vou ganhar 2, 3 centímetros, que eu vou conseguir trabalhar um pontinho de estética. E eu vou poder fazer um montante mais elaborado. Eu vou fazer um montante tamponado. Eu vou fazer a lateral do meu armário na entrada. Vou fazer uma parte bem larga, fazer um desenho, seja com ripado, com uma usinagem, ou seja, só com uma fresa. Eu vou fazer um detalhe numa lateral, entendeu? Mas para isso eu preciso de ter um MDF mais largo, porque para cada tipo desses detalhes que eu falei, exige uma espessura, né, de MDF específica, senão a gente vaza e perfura o MDF, não é isso que a gente quer. Então, eu posso utilizar um tamponamento de armário só numa lateral e o restante deixar todo recuado, que é o que mais funciona, tá? Você faz uma vertical bem larga, dá um detalhe trabalhado, coloca uma cor diferente, traz uma imponência, o resto você coloca bem slim. E aí eu vou trabalhar com os montantes recuados, muitas vezes até ocultos. Aí eu vou trabalhar com um puxador usinado, porque isso vai trazer também uma limpeza, né? Um desenho mais limpo, mais clean, mais elegante. E ele vai trazer o equilíbrio que a gente precisa estético para ficar mais bonito. Então, os montantes eu acabo resolvendo de acordo com a necessidade, né? E simplesmente com cuidado com o efeito que eu quero ter. Se eu quero conferir elegância, se eu quero conferir elegância, raramente eu vou usar tamponamento. Raramente. Vou dar sempre preferência aos ocultos, principalmente, sabe aqueles painéis inteiriços que você não vê onde tem a porta? E que aquilo ali a gente está usando uma dobradiça invisível, mas que tem que ser projetada, tem que saber, tem que ter uma espessura de MDF específica, né? Porque ela tem um tamanho diferenciado da dobradiça padrão. Então, você tem que entender onde que isso daí acontece. E aí, quando a gente faz tipo um painelzão que fica tudo limpo, de correr, isso é esconder os montantes. E a estrutura da minha marcenaria, ela é projetada para ter essa cara. E quem confere essa cara que eu estou querendo, esse efeito estético, são esses elementos estruturais. Então, eu não posso querer um painel e colocar um montante vertical aparente. Eu não vou ter um painel uniforme, eu vou ter ele dividido. Mas eu posso utilizar dos montantes e criar painéis. Então, assim, a criatividade, ela existe. Todos nós somos criativos, graças a Deus. Mas a técnica, ela é necessária para que a gente consiga dar forma a essa criatividade. Eu só consigo dar forma aos meus projetos pelo conhecimento técnico que eu tenho. É isso que me permite chegar nos resultados que eu faço. E, óbvio, quando acontece, tá? De eu imaginar algo que, quando eu vou me debruçar na hora de fazer o detalhamento, de colocar a técnica, eu não consigo fazer. Não é possível. Aí eu vou ajustar, eu vou mudar. Nesse caso, eu mudo. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue. Entendeu? Às vezes eu dou uma ligada para o marceneiro, explico o que eu estou querendo, o que ele acha, se pode, se não pode. Aí ele fala, pode fazer que dá certo. Então, isso daí é tudo aprendizado, que a gente vai criando. E quanto mais você dominar a técnica, mais criativo você se torna. Porque você sabe que o que a sua criatividade mandar, você vai ser capaz de produzir. E aí, quando eu falo produzir, não é só entender como é que aquilo ali vai funcionar na prática, como é que vai ser a engrenagem, né? Vai ficar na prática. É também representar isso. Porque você precisa representar de forma clara para quem vai pegar teu projeto para executar, senão não vai. Eles não... Aconteceu uma coisa muito verdadeira, né? Um cliente com um apartamento mega detalhado de marcenaria, só marcenaria.
com todos esses detalhezinhos que eu falei para vocês, que a gente está passando aqui, existia desse nível e em dobro na marcenaria deles. E eles fizeram com um marceneiro que não tinha prática de pegar projeto de profissional, de arquiteto. E ele deduziu algumas soluções técnicas, inclusive na cozinha ele deduziu que tamponamento é bacana, é chique. Tamponamento é coisa de gente chique, eu vou fazer, ele vai ficar super feliz, eu vou tamponar esse armário da cozinha todo. E eu não tinha pedido, e ficou horrível, ficou horrível. Pensa numa marcenaria que ficou feia. E ele teve que refazer. Então, ele não é acostumado a ver projeto. Por quê? Porque ele não tem costume de ler, ele não tem o nosso conhecimento. A gente estudou para isso. A gente fez aula disso. Ele não. Ele aprendeu na prática e muito provavelmente ele não aprendeu como a gente. Então eu tenho que ao máximo facilitar para ele. Ao máximo, para que ele não cometa esse erro. Porque eu fiquei morrendo de dó, porque ele teve um prejuízo. Mas eu não podia deixar ficar daquele jeito. Eu tive que contar, né, que não estava legal, que não era aquilo que a gente queria. Né? E aí eu falei para ele, olha o projeto, me liga, tira dúvida comigo, eu tô aqui e tal. Então, para a gente ter o cuidado também de criar coisas que sejam executáveis, mas elas precisam ser bem representadas, né? Saiu um pouquinho aqui do escopo, mas porque eu acho que faz parte, né? É uma vivência que eu já vi e que traz uma frustração para o nosso cliente e até para a gente mesmo, né? Idealizou tão lindamente, com tanto capricho, uma marcenaria e ela não consegue alcançar o resultado, né? A gente não consegue mostrar. Gente, o resultado final de uma marcenaria é o seu cartão de visitas, é o nosso cartão de visitas. Eu, obviamente, né, eu tenho um cuidado com os meus clientes e eu quero que eles fiquem satisfeitos, mas eu também quero ter um cartão de visitas para mostrar o que eu faço. Eu quero ter uma foto bonita para colocar no Instagram e dizer, olha, eu sei fazer isso aqui. Olha, fui eu que produzi isso aqui. Mas eu só consigo fazer isso se todo o processo for bem executado. A minha parte e a parte da marcenaria, né, do marceneiro. Então, por isso eu tô falando desse ponto aqui, porque é um ponto importante, tá? Porque você tem que saber representar isso. Isso faz parte do detalhamento. Representar o que você está criando é parte do detalhamento. É para isso, na verdade, é o detalhamento, né? É isso que se chama detalhamento. É isso que é importante. Porque isso é um mapa do que a gente está criando. Então, quando a gente fala dessas soluções todas, né, dos montantes e etc., a gente tem que ser incansável em detalhar bem feito, exaustivamente, quantas vezes e na quantidade que for necessária para que seja bem entendida. E eu vou te dizer, não precisa muito não, tá? Se você conseguir entender como é que é a técnica, você faz dois desenhos você consegue resolver e explicar, e eu garanto que as pessoas vão conseguir, porque você sabe o que, você vai representar exatamente aquilo que faz a diferença. Pronto. Sem colocar desenhos desnecessários. A gente vai no objetivo. E aí resolve. Eu faço isso muito aqui no escritório. Quantos desenhos? Com isso daqui eu resolvo? Então tá bom. Ah, mas eu podia botar mais um. Não precisa. Porque até quanto mais desenho você coloca, você confunde a cabeça da pessoa. Então, legal a gente ter, né, a quantidade necessária para não deixar a pessoa doida achando que é mais difícil do que na verdade é, né? Então, essa daí, então, num quarto, eu consigo fazer esses elementos, né? E trazer de várias formas. Uso muito o montante para tudo. E uso os montantes, na verdade, o montante nada mais é o ripadinho, nada mais é do que peças verticais, como se fosse um montante. Então, ripado eu uso em qualquer lugar, tá? Eu uso na sala, no banheiro, na cozinha, no quarto, na área de serviço. Na área de serviço não, porque é desnecessário, né? Uma trabalheira danada, né? Me enganei aqui, mas assim, no quarto, no escritório, eu queria falar escritório. No escritório, na área gourmet, na sala, na varanda, a gente pode usar. Só que a gente tem que saber detalhar. E ele é um elemento estrutural, né? Tem que saber como é que ele fica, onde ele vai ser parafusado, onde ele vai poder dar estabilidade, qual é o tamanho dele, se ele vai ficar
firme para não cair, etc e tal. Então, esses são os elementos construtivos que eu utilizo, que são esses, já existe na marcenaria, estou criando nada novo, mas que eu posso tirar partido deles para chegar nos resultados que eu quero, para chegar no efeito estético que eu quero. E é isso que eu faço. E é isso que eu queria passar para vocês, para você entender. Eu dei um exemplo aqui de um banheiro, de uma cozinha e de um quarto, que são os ambientes que a gente mais detalha, mais trabalha, né? E que a gente pode utilizar. E que, para todo o raciocínio básico do que você quer pegar, de quando você quer conferir mais robustez, impacto, você já entendeu que é o tamponamento que você vai usar. Quando você quer que ele seja mais delicado, discreto, você já entendeu que é o recuado que você vai usar. Quando você quer que ele seja mais elegante, né, mais discreto, mais slim ainda do que o recuado, você vai usar o oculto. E quando você quiser fazer uma parte decorativa, você vai misturar dois desses elementos. Geralmente é um tamponamento com recuado ou um tamponamento com um oculto, tá? Então, você consegue fazer a combinação desses elementos, traduzir em efeito estético para sua marcenaria. Só que você só consegue fazer isso quando você conhece a técnica por trás da construção de uma marcenaria, que é muito além do que dividir o tamanho da porta, da gaveta, escolher a cor do material e escolher o puxador. Pode ser que você não precise, com um desenho bem elaborado, você não precise se preocupar nem com tantos elementos de cor e de acessórios, porque o próprio desenho da marcenaria vai falar por ele mesmo e ele vai ser desnecessário você investir em puxador, aramado, serralheria ou até mesmo no material mais caro e mais nobre. Na verdade, quando o desenho é muito bem feito, elaborado e rico, o material tem que dar um patamar abaixo, para que ele não conflite com esse desenho. É aí que mora o equilíbrio. E é aí que a gente consegue otimizar a nossa marcenaria, otimizar o custo, o dinheiro que o nosso cliente vai investir. É aí que a gente otimiza também o nosso tempo, né, em estar produzindo essa marcenaria. E a gente garante que a gente vai produzir uma marcenaria que vai ter um resultado que será o meu portfólio e que vai falar sobre mim, que vai fortificar a minha marca e que vai me colocar de autoridade nisso que eu faço. Então, olha o quanto de benefícios que a gente consegue trazer para o nosso escritório, para o nosso lado, vida profissional, com o entendimento da técnica e com o entendimento de um único elemento estrutural que eu acabei de falar para vocês, que é o montante. Ele tem esse poder. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria falar muito sobre o montante. Foi bem no freestyle hoje, porque queria que não fosse pesado. Eu quero realmente que seja uma dica prática para você aplicar hoje no seu escritório. Então, eu quero que essa dica sirva, que você possa ter anotado e que você aplique hoje, comece a pensar os seus projetos com esse raciocínio, desses efeitos. E você vai entender o quanto que isso vai melhorar o processo de criação e também melhorar o resultado dos seus projetos. E se você não faz, já começa fazendo assim. Se você ainda é um iniciante, né, nos projetos de marcenaria, já começa fazendo assim, que você não vai ficar viciada, como eu já fui, viciada em erros de marcenaria. Então, já elimina desde cedo os erros e já começa a produzir de forma mais eficiente, otimizada, que você só tem a ganhar com isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter esclarecido um pouco, né, sobre como a gente utiliza esses elementos construtivos e como eles solucionam, né, a marcenaria, o projeto de marcenaria para a gente. Espero todos vocês na próxima semana aqui juntos comigo, tá bom? Muito obrigada e até semana.